Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Código Stream da primeira temporada e hoje eu recebo aqui comigo Bruno Abner, criativo publicitário de uma agência mega reconhecida de Nova York, que vai falar com a gente hoje sobre storytelling, que é uma das variáveis, né, do nosso algoritmo que avalia a performance do artista, tá? Então fiquem ligados. Para você que ainda não segue a gente em todas as redes sociais e tá vendo a gente pelo YouTube, é só em algum lugar aqui do vídeo vai estar aparecendo os nossos canais, e para você que está assistindo a gente, ouvindo a gente pelo podcast do Spotify, acessa lá o nosso YouTube para você ter acesso a todas as nossas redes sociais. Brunão, cara, primeiro, obrigado, cara, obrigado por ter aceito o nosso convite, cara. Sei que a sua agenda aí é mega corrida e ainda mais em tempos de pandemia. Abriu a casa dele, olha só, cara, que cenário irado. Abriu a casa pra gente estar aqui com você. Obrigado, cara, obrigado mesmo. Hoje a gente vai falar, cara, sobre storytelling, né, cara? Uma coisa que é fundamental, mega importante, acho que pra tudo, não só na parte artística, né? Todas as marcas, né? O seu próprio personal brand, né? A sua própria marca pessoal, né? Então, e é um tema assim que não faz parte assim tão naturalmente do dia a dia do artista. O artista, ele tá mais preocupado em fazer música, né, em viver daquilo, e muito menos do marketing. Às vezes o marketing se torna até chato para esse artista, ele não quer muito ficar se promovendo, né, criando as coisas, né. Mas olha, por exemplo, esse tema, né, não está tão enraizado ali na cabeça do artista a importância do storytelling, certo? Mas pensa, quando ele vai compor uma música, de alguma forma ele está contando uma história, né? Tá contando. Quando ele vai pensar um roteiro do clipe, é uma história, né? Então por que a gente não pode aplicar uma história, vamos dizer assim, em outros aspectos da carreira dele, incluindo ele mesmo, a própria imagem? Total. Né? A verdade é a seguinte, pensa, se eu vou tentar te vender algo assim de uma forma prática, por exemplo, eu não sei, a câmera ali que tá gravando a gente agora, você pode ficar assim, tá, mas eu não quero, não preciso disso. Mas se eu te parar aqui e falar assim, ó, vou te contar uma história, que é sobre fotografia, muito provavelmente você vai ter vontade, você vai me ouvir. Vamos ouvir, a gente tá muito mais aberto a ouvir uma história do que um pitch de venda. Total. Certo? Então assim, isso se aplica para uma marca, mas isso também se aplica para o comportamento, né? E como eu vendo, posso me auto-vender também, né? E para quem não sabe, Brunão, cara, é artista, cara, é músico, teve banda. Pra jovem, né? Era juventude, né? A gente mas é uma experiência que, assim, cara, é importante, né, cara? Tanto é que, poxa, a parte de música, né, nas escolas, né, internacionais aí nos países, a música, ela é fundamental ali na grade curricular, porque ela mexe com parte do cérebro que nenhuma outra disciplina ali, né, evolui, né? Isso é muito louco. E ela mexe com algo que eu, como comunicador, as marcas tentam tocar. Porque se você toca no sentimento da pessoa, você fez a ponte. Legal. É muito difícil você despertar algo, né? E a música tem esse poder. Tem esse poder. Ela vai direto. Quando ela tá encaixada, ela vai direto ali aqui, ó. Tá. Sensacional. Então assim, quando a marca consegue fazer isso, que a música faz com tanta facilidade, é sucesso. Bingo, né? É isso aí. Então a gente gasta milhões, pra conseguir ter esse sentimento, né? E às vezes, né, esse elo emocional que a música já tem por si só. Então assim, a música sim traz muito aprendizado aí, cara. Pô, show de bola. Brunão, vamos lá, cara. No nosso algoritmo, a gente interpreta o storytelling em 5 macrocritérios diferentes, né? Então, começando pela identidade, indo para narrativa, conteúdo, a aderência e, no final, a marca, né? Que nossa concepção é a percepção final de todas essas ações, é o que cria, né, a percepção de valor das pessoas sobre algo, né? Então, começando aqui no identidade, né, a gente percebe que esse é um ponto, né,
crítico, assim, né? Porque a gente, cara, sempre fala, poxa, eu também sou artista, fui artista. Sim. E, pô, quando você tá no começo da carreira, todo artista se acha único, né? Diferente de tudo. E, cara, e você, cara, você tem aquela percepção muito clara, né? E muitas vezes ela tá bem distorcida e você não tem uma clareza muito grande. Como é que você faz hoje, por exemplo, para fazer, até para uma marca, ou quando você se olhando como artista, cara, o que você poderia falar para alguém, para um artista que tá ouvindo a gente hoje, e falar assim, cara, faça isso que você vai ter uma, sei lá, uma identidade mais coerente, ou você vai encontrar a sua identidade mais clara. Existe alguma coisa assim? Como é que funciona, cara? Cara, assim, ó, tem que ser autêntico. No início, todos nós somos frutos das nossas referências. Total. Certo? Então, isso não necessariamente é ser único e autêntico, certo? Sim. Por exemplo, na época eu gostava de hardcore. Então, o som que eu fazia absolutamente refletia o que eu ouvia, as minhas referências. Então, aquele som, por mais que eu achasse que fosse super autoral, ele não era autoral, ele não era necessariamente único. Lógico que faltava uma autenticidade. Então, ok você ter as referências, mas tenta entender, tenta enxergar o quanto aquilo é de você, o quanto daquilo é das referências que você tem, né? Se você vai achar alguma coisa que é autêntica sua, tenta elevar isso, tenta encontrar isso, esteja aberto, né? É um exercício até de humildade, né? De entender que você é basicamente fruto das coisas que você já viveu e você aprendeu. Então, assim, então ficar atento a isso, estar aberto a isso é o primeiro passo, né? Que é o exercício de humildade, eu diria. E a partir daí você consegue tentar identificar ok, você tem as referências, mas a partir dali o que é você? Você, porque você está agregando. Todo mundo busca a verdade, isso é o que tem mais valor, né? Quando você vê um artista e fala, putz, aquilo é de verdade, você sente, aquilo é indiscutível. Por quê? Porque ele achou qual que é a parada que é de dentro dele. Não é fácil, é um exercício difícil. Cara, tem uma citação ali naquele filme La La Land, aquele musical, que, putz, é muito bacana, né? De uma parte ali do filme que, cara, o cara ama jazz e tá ali, cara, tocando jazz e replicando todos os seus heróis e tal, e aí no momento chega alguém no filme e fala, poxa, cara, você ama mesmo jazz? Cara, eu amo, é a minha vida. Então por que você tá matando o jazz? Assim, cara, por que matando? Eu tô tocando tão bem. Cara, você tá copiando, você não tá trazendo nada de novo. Pro jazz, né, conseguir, né, perseverar, conseguir, tipo, manter vivo, você tem que trazer alguma coisa nova, você tem que trazer uma coisa sua. Exato. Não é? E não é fácil, mas se você consegue, eu acho que aí tá a chave. Hoje, a gente é bombardeado por milhões de coisas, tentando competir com a nossa atenção. Total. O tempo inteiro, marcas tentando competir com a nossa atenção. Mesmo, vamos dizer assim, sertanejo. Quantos não tem? Você vê um algoritmo, você vê uma fórmula ali, certo? Né, aplicada. Como você gera contraste no meio de tanto barulho? Entendeu? Então, assim, você não pode simplesmente replicar o que está sendo fazer o mesmo. Se você não trazer algo de novo que faz você parar e prestar atenção, tipo, no meio de toda essa briga, né? Todo esse caos, muita gente tentando ter a sua atenção ao mesmo tempo, simultaneamente. Você só vai conseguir a atenção das pessoas se você fizer algo que gere contraste. O contraste é muito também, a importância dele não é clara. Então, assim, como que eu gero contraste dentro do meu nicho, por exemplo, certo? Vamos supor, eu sou pop, ok? Como é que eu vou fazer alguém que está olhando um monte de coisa simultaneamente, não ligando para nada, parar e olhar? Primeiro, tem que ser autêntico, tem que ser verdadeiro, porque você vai saber. Você vai ter que sustentar aquilo por um tempo. Segundo, tem que ser diferente. O que é isso? Então, assim, a gente tem que procurar isso também, né? Depois está brigando aí, né, por atenção, né? Total. Cara, maravilhoso. A identidade, cara, fundamental. Acho que
Acho que esse autoconhecimento, né? É o processo de autoconhecimento, de se entender, de, como você disse, ter a humildade de estar aberto ao novo, de entender que você não sabe tudo e que você talvez nem se conheça de forma tão profunda, né? Exato. Qual que é a sua expressão máxima de você mesmo? Exato. A hora que você achar isso, você vai ter o contraste. Maravilhoso, maravilhoso. Você vai ter o contraste. E assim, não se preocupar tanto, assim... Também, para você ser autêntico, você não pode tentar já a partir de eu preciso me moldar, né? Então, assim, lógico, você vai ter um público, a gente está falando de comunicação, marketing, mas assim, a autenticidade vem de dentro, primeiro, e não necessariamente da expectativa do que as pessoas esperam. Cara, o que você falou é um aprendizado nosso, tá? Da Stream. Naquela jornada que eu mostrei para você da construção de carreira, sensacional, do estágio 1, que é o entusiasta, até o estágio 10, que é o sucesso internacional, até o 7º, né, que vai passando por várias etapas, o 7º é o sucesso local. Até esse, a fórmula do sucesso a gente não sabe, mas a fórmula do fracasso é querer agradar todo mundo. Exato. Então, não dá pra você querer agradar todo mundo, principalmente nesse começo que você precisa de um super fã. O super fã, ele não é fã daquele cara genérico. Genérico. Ele não é. Ele é fã de alguém que é muito autêntico, tem uma identidade muito clara. Traz o novo. Traz uma surpresa. Fala assim, nossa, exato, achei alguma coisa diferente aqui. E ele tem orgulho de falar, pô, sabe... Eu sou fã daquele... Eu sou... E é legal, porque na jornada... dessa jornada de construção, em algum momento lá na frente, o artista ele vai ter que fazer alguns ajustes. Igual, vamos pegar, por exemplo, aqui um exemplo do Safadão. O Safadão ele ficou 14 anos lá no Nordeste, cara, e muito específico, muito regional. Para ele expandir aquilo, ele precisava fazer alguns ajustes. Só que ele já tinha conquistado o público, os superfãs, todo mundo já conhecia. E ele poderia fazer os ajustes de barreira de entrada. Então, poxa, cortar o cabelo, absorver um pouco mais do sertanejo, falar mais do camarote da Ciroc e não da vaquejada. E aí ele começa a expandir para outras áreas. Só que ele tem a base sólida, firme, que ele pode voltar a todo momento e todo mundo reconhece ele pelo que ele foi. O artista ele só olha a parte da expansão. Normalmente o artista no começo ele olha a expansão, o genérico, e ele quer copiar o negócio genérico. Até aqui. Exato. Ele não quer passar pelo processo. Então acho que da identidade, nosso aprendizado seja autêntico, seja muito genuíno, porque esse começo não só é importante, como sua carreira depende disso. Sim, e eu acho, sem sombra de dúvidas, que esse é o valor, a autenticidade. E a autenticidade vai te trazer a diferenciação. Total. E aí é legal que a gente fala que não é uma barreira financeira esse início de carreira. É uma barreira conceitual. É uma barreira de você, ser autêntico mesmo, né? Ser genuíno. E não é simples. É muito difícil da gente entender o quão influenciado nós somos, né? Pelo que a gente consome. Isso atrapalha esse exercício de você tentar tirar aqui de dentro o que você realmente é, né? Porque, assim, então a gente tem que ter uma clareza de o quão influenciado que a gente é pela cultura, por exemplo, musical americana, por exemplo. Entendeu? Você vê a gente replicando muitas coisas, né? Muito, assim, sem perceber deles, né? Pela pop e tudo mais. Então, assim, poxa... vou pegar, por exemplo, o exemplo do antigo, vamos dizer assim, não sou fã, mas assim, só um exemplo do Marcelo D2, que, tinha uma banda e começou com rap, hip hop, ele podia muito clonar o que está sendo feito nos Estados Unidos, que é o berço disso. O que ele fez? Ele pegou as raízes do samba, ele colocou uma autenticidade genuína própria naquilo, e aquilo virou verdadeiro e aquilo virou e tudo mais. Então ele não só replicou um estilo que não nasceu aqui. Frase do Jorge Amado, né? Para ser internacional você precisa ser regional. Exato. Ninguém se interessa pela cultura copiada, se interessa pela cultura original. Exato. E lá onde nasceu, isso aí é para ter os caras no game deles. Traz uma coisa. Exatamente. Então, cara, sensacional, cara. O que leva a gente pra narrativa. Leva a gente para que é o segundo critério. Então, a identidade, cara,
acho que é a premissa, né, básica, né, se conhecer, ter essa clareza, né, buscar esse diferencial e ser autêntico. Depois você já com tudo isso na mão, né, criar, né, de fato essa história, né, esse storytelling que, na minha opinião, é um dos critérios mais negligenciados pelo artista, porque o artista, né, na grande maioria, claro que toda generalização não é inteligente, mas na grande maioria o artista ele quer tirar aquela inspiração dele, transformar em música e lançar. Sim. Mas e eu trabalho com vários artistas que ele fala assim, poxa, mas cara, poxa, eu não gosto de ficar falando, de ficar, sabe, postando, de criar. Não. E o cara tá perdendo, né, oportunidade, um monte de oportunidade de conectar com as pessoas e contar aquela história, né, cara? Sim. Então, assim, como é que é pra você, Bruno, hoje, até no seu dia a dia, cara? Você trabalha com grandes marcas, né? Sim, e até com uma mentalidade, né, americana. Qual a importância do storytelling e como é que você consegue, tipo, fazer esse cross, tipo, com a arte, com a música? O que significa o storytelling para um artista? Tá, eu concordo com você que é absolutamente, talvez, negligenciado, é um dos pontos fundamentais. Como a gente citou no começo aqui do nosso papo, acho que todo mundo está aberto a ouvir uma história. Sim. Né? Nós somos, assim, faz parte de ser humano, né? A gente usava histórias como o nosso registro de memória antigamente, quando não tinha escrita. Como que era? Assim, por músicas, por histórias, né? As histórias eram a memória de um povo, as histórias, então assim, é humano você se interessar por uma história, né? Então, assim, entender isso e usar isso ao favor de uma marca, ao favor do artista, devia ser básico. Sim. Devia ser básico. Eu acho que nessa questão do storytelling, uma coisa que é importante demais é a consistência, né, da história que você está contando também. Essa história não pode ser bipolar. Sim. Né? Tipo assim, o artista, eu vou tentar dar um exemplo aqui. O hip hop, por exemplo, traz muitas histórias de superação, né? Que é consistente com a evolução da carreira do artista, que é consistente com o que ele tem nas letras, que é consistente com o clipe dele, que é consistente com a postura dele. Então, com assim, o lifestyle que ele vive como ser humano, né? Na realidade dele. Sim, mas o storytelling tem múltiplos layers, né? Onde, por exemplo, vamos pegar, por exemplo, falando de pop, vamos falar talvez pop, que eu falo de amor, né? Putz, se o amor está, ou vender uma coisa positiva, está na minha postura, está na forma que eu me comunico, está nas minhas letras, está no meu... Então, assim, vira uma história consistente, né? Vira tudo... Então, enfim, eu tô aberto a ouvir uma história, se me contar, se quiser me vender uma coisa... Talvez não. Talvez não, Cara, maravilhoso. E assim, a gente tem no nosso board, a gente tem o privilégio de ter o Edu Martins, que é um jazzista, também produtor musical, e ele tem um grupo de psicanalista, cara, que estuda essa parte musical, e é muito bacana. E em uma das reuniões ele falou, cara, algo que me marcou muito, né? Então, por exemplo, a gente estava meio que contrastando os valores percebidos, né, até do storytelling, do funk e, por exemplo, da Marília Mendonça, que tem, assim, músicas do dia a dia que representam a vida dela e tudo mais. E aí a gente, poxa, chegou, né, eles na parte dos estudos dos psiquiatras, né, deixando bem claro que eu não sou médico, eu não sou psicólogo nem psiquiatra, né, mas foi algo que me tocou muito. Então ele falou, poxa, nem todo mundo tem a possibilidade e oportunidade de passar por uma terapia, com um psicólogo, um psiquiatra, às vezes por não achar que precisa, ou por preconceito, achar que quem faz isso é louco. O estigma. Exatamente. E ele falou o seguinte, cara, nós temos um negócio que se chama patrimônio sentimental, que é aquilo que você, por exemplo, quando a gente incentiva os nossos filhos a lerem e tudo mais, cara, é pra quê? Pra você construir esse patrimônio, pra você conseguir ressignificar suas dores, a sua mágoa. Então, quando você, por exemplo, poxa, sofre uma perda, sofre, tipo, um trauma, você precisa ressignificar aquela dor pra você conseguir sair daquele luto. Claro. E a grande maioria do storytelling que está embarcado nas músicas da Marília Mendonça
servem Sim. como terapia Superação, para as pessoas nossa. que vão e não têm a oportunidade de ter essa relação, elas conseguem se imaginar dentro daquela história que está sendo Sim. contada. Ela percebeu como a Marília saiu daquela história e ela acha um caminho para ela ressignificar a dor dela e dar sequência na vida dela. Por exemplo, um jovem numa periferia, numa situação complicadíssima, Total. ouvindo um hip hop falando de força, de que ninguém me derruba, de que eu fiz o meu caminho. Total, Caralho, aquilo cara. te energiza, fala assim, eu posso. Entendeu? Isso, cara. E, cara, isso, é o meu, poder de uma história. Cara, me tocou assim de uma forma assim, falei, caraca, eu nunca tinha visto por esse prisma, sabe? Sim, sim, Do sim. cara ressignificar, é poderoso demais, Poderoso. o cara aumentar esse patrimônio sentimental dele, cara. Mas é uma história. É uma história. Mas E só a história tem esse poder, cara. Vamos usar outro exemplo bizarro. Antes, sem banda, antigo, vamos pegar Tchaikovsky. Tipo, A Tempestade. Tipo, é uma história, é uma narrativa. Aquilo tudo é uma narrativa, é uma história. A gente trabalha. Então, assim, e legal, uma coisa que você citou, que eu citei do rap, você citou da Marília Mendonça. Esse espaço para subjetividade que a história tem, esse, assim, faz parte do trabalho do artista. Criar algo onde existe um espaço para subjetividade, onde eu consigo me ver ali. Fiquei pensando assim, cara, assim, tem mais coisas assim, cara, que depois eu quero compartilhar com você. Até tipo, a gente foi, né, tentando entender o que é mais valioso, né, tipo, na percepção do público, em 4 esferas: ritmo, melodia, letra e harmonia. Como é que o público avalia em gêneros diferentes? Tipo, a importância de cada uma dessas coisas. No funk, o ritmo ele é primeiro lugar. Pô. Se não tem cara, ele perde. Não é funk. Então o ritmo ele tá em primeiro. Depois vem, cara, uma letra, melodia, harmonia tá por último. Normalmente são duas notas, 3 acordes, 4 e são sempre replicados. Sim. Não é, eles são meio padrões assim. Então, e ele foi falando, cara, que né, o ritmo está associado à vida, porque desde o início, quando a gente está no ventre, a pulsação do coração... Sim, cara, é assim, isso... A pulsação tá associada à vida, cara, e quando você perde a pulsação, o seu cérebro automaticamente, quando você perde o ritmo, ele associa à morte. Sim. Então o ritmo ele traz uma sensação, quanto mais presente o ritmo, mais vida você tem. E é o que as pessoas querem quando estão no funk, eles querem sentir que eles viveram, que estão vivos. É o que eles mais querem naquele momento. Né? Porque até aí se leva para a realidade. Cara, muita realidade, de uma forma muito triste, né, na periferia, cara, poxa, a perspectiva de um dia melhor, do amanhã, ela é muito deturpada, é muito distorcida, né, cara? Ela não é tão, não é leve, né? Então, isso traz a necessidade humana que aquele cara tá tendo, né? Então isso é muito louco, né? Então isso aí abre para várias coisas. E esse é o valor que a música tem, né, como expressão artística, de uma conexão visceral com o sentimento, que poucas coisas têm, na verdade, né? Se for falar com marcas, as marcas, foi o que eu falei, chega a gastar milhões para tentar uma fração dessa conexão, porque aquilo é algo que você quer, né? A música é algo que você quer, né? Uma publicidade, é algo que você não quer, que está invadindo um momento seu muitas vezes, né? E aí que eu acho que pode estar o equilíbrio do cross entre marca e artista, entre marca e música, entendeu? Cada um tem algo, quer dizer, todos têm a ganhar. E se você conseguir amarrar isso dentro de um storytelling que faça sentido, aí, cara... Aí acabou, aí gol. Que faça sentido para ambos, né? Para ambos. Aí golaço. Maravilha, Bruno. Cara, passando da narrativa, cara, fundamental, entrando agora, acho que no maior desafio atual, né, cara, da era digital, que é, cara, a geração de conteúdo, né, cara? Nossa. Cara, conteúdo, acho que, né, como você mesmo, cara, citou, cara, não é uma dificuldade apenas dos artistas, nem dos que estão começando. Não. Acho que conteúdo, as marcas
né, os artistas grandes, todos gerar conteúdo, né, de forma constante, de forma coerente, de forma, né, tipo, é difícil, não é um desafio fácil, né? Não é um desafio fácil, como eu mesmo disse, grandes marcas têm uma dificuldade razoável de gerar conteúdo relevante, mesmo com equipes enormes, mesmo com estruturas, mesmo com dinheiro. Porque gerar conteúdo até gera, mas que seja relevante, né, cara? Aí que tá o desafio, né? Aí que tá o desafio, porque onde eu vejo que tem um erro é geração de conteúdo não específico necessariamente para aquele meio. O conteúdo ele tem que ser nativo, gerado para o meio aonde ele vai ser exibido. Então isso comumente as pessoas devia ser implícito, a galera acha que está fazendo correto, mas não. Tipo, cara, você tem que entender qual que é a expectativa da pessoa quando ela está naquele meio. Por exemplo, se é um meio onde eu busco entretenimento, me divertir e tudo mais, cara, eu preciso trazer um conteúdo, mesmo que for de marca, que traga esse entretenimento para esse público. Eu não posso simplesmente jogar um varejo, caiu, promoção. Assim, não é bem-vindo, chega a ser ofensivo, porque é o lugar onde eu tava para me divertir. É o lugar que vem uma coisa chata no meio do caminho. Então, assim, como conteúdo, não é conteúdo. Total. E, cara, pô, o Mark Zuckerberg tá deixando as pessoas preguiçosas, né? Porque quando o Instagram deu oportunidade de você postar e compartilhar direto no seu Facebook, você matou, tipo assim, cara, a forma como você se comunica, você está comunicando igual para todos os lugares, está replicando algo que, poxa, né, tá deixando de ser original e de você ser nativo, né, de fabricar conteúdos exclusivos para aquela lógica, exato, para aquele momento, para aquele perfil, para aquele meio. Cara, é completamente diferente o que você faz. A gente trabalha com vários artistas, né? E os artistas, normalmente eles querem uma arte, um designer para postar uma coisa. A gente fala, deixa eu falar uma coisa. Pode até fazer, o design pode até fazer, né? Para você a arte bonitona. Em alguns momentos, o institucional tem o seu papel e não vamos dizer que não tem, ele tem. Só que às vezes você olha no feed de um artista, cara, é institucional puro. Você fala, cara, cadê o lado humano? Quem é você? As pessoas querem ver você, cara, o ser humano. Isso é muito comum, cara. Muito comum, cara. Se você vê, por exemplo, uma artista que eu acho que faz, por exemplo, uma rede social, Instagram muito legal, Dua Lipa, por exemplo, olhando pro pop agora. Ela tira uma foto tosca mesmo e coloca lá, tipo, tirei com o meu celular, zoado, com o blur mexendo, pus aqui, porque é isso. E representa esse aquele é o dia a dia. momento. É o dia a dia, é o momento assim, não é lógico, tem uma foto que lançou na Vogue. É claro. Mas ok, mas tem realidade, tipo assim, é ela. Tem os dois. Porque aí, aquela vontade que o fã tem de se conectar com o artista na sua forma... Que não é o Deus, né? A pessoa, né? Tipo, o ser humano, né? Tipo, porra, legal, eu sendo fã, vou olhar, puta, eu vou ter essa conexão. Legal. Eu vendo um monte de coisa produzida, eu já não tenho... Fica muito fake, né? Fica muito distante daquela realidade. Mas naquela rede, naquele meio. Exato. Em outro, pode ser que precise da produção. Então, assim, eu acho que o talento é criar o conteúdo levando absolutamente em consideração o que é aquele meio, qual é o conteúdo adequado para aquele meio e qual que é a expectativa das pessoas quando elas estão naquele ambiente. Quando as pessoas estão naquele ambiente, o que elas buscam? Se eu não der isso para elas, eu vou ser barulho, eu vou ser tipo... Não cria conexão nenhuma. Relevante, E é muito legal, né? Porque, cara, para isso você não precisa de nenhuma mega produção, não precisa de uma grande câmera, um grande microfone. Não. Cara, o seu celular já resolve tudo, né? Não precisa. Então tem muita essa procrastinação, não né? Tem desculpa. Não tem. Usa como desculpa, né? Mas eu não tenho um editor, eu não tenho uma câmera, tem uma head, não tem um diretor de fotografia, um maquiador, não. Para, né, cara? As pessoas querem ver o que você tem para dizer para elas, né? Quer ver o seu dia a dia, quer ver o seu lado humano, para ver se elas se conectam de fato. Isso mesmo. Então acho que, cara,
ter essa percepção clara, né? E não nunca ficar deixando para depois, para ver se vai ter um equipamento melhor. Então, entender essas dinâmicas, eu acho que é um excelente caminho, até né? porque é o segredo da comunicação, principalmente nesses meios digitais que os artistas no começo de carreira usam muito, certo? Ele vai usar muito o Face, ele vai usar muito o Instagram, ele vai usar muito... É um meio mais friendly para quem está começando, correto? Qual que é a vantagem disso? Você consegue testar coisas em tempo real e saber o que funciona ou não. Então, assim, não vai querendo, eu preciso ter o cenário ideal, preciso ter um negócio... Não, você está perdendo a oportunidade de colocar coisas e testar. Ok, testou, troca, não deu certo, troca. Sim. Mas vai fazendo, porque se você não for fazendo, você não vai saber o que funciona e o que não funciona. O que seu público gosta mais e o que não gosta. Exato. Então, assim, tem que fazer e errar também. Exato. Tem que fazer e errar. A gente pode estar, principalmente nessa fase, num ambiente averso a erro. Eu tenho que acertar tudo. Não, você testa, você experimenta. É experimental. Total. E tem um hack que a gente aprendeu ao longo desses anos, né? Porque parece que existem muitas plataformas diferentes, né? Como você disse, com perfis diferentes, né? Com comportamentos diferentes. Mas na cabeça do artista, todas elas existem, estão no mesmo lugar e ele precisa estar presente em todas. Não. Então, não é bem assim que funciona. Então, a gente fez uma matriz que é muito legal, né? Na matriz, assim, na parte de baixo, o usuário não está indo consumir música. Na parte de cima, o usuário está indo para consumir música. Sim. É o comportamento dele. Então, a gente separou já essas duas. Legal. Pro lado esquerdo, o artista não ganha dinheiro. Pro lado dinheiro, o artista ganha dinheiro. Então, do lado que o artista não ganha dinheiro e para baixo que as pessoas não estão indo consumir música, onde estão? As redes sociais. Sim. Ninguém vai lá, ninguém fala assim, poxa, no churrasco, pô, cara, vamos pôr a nossa playlist preferida, abre o Twitter. Não. Abre o Instagram. Ninguém faz isso. Exato. Eles vão lá pra quê? Pra ver os memes, ver a vida das outras pessoas, o comportamento, o que as pessoas estão falando, os assuntos do momento, e ficam ali. Se você quer vender a sua música a todo custo ali para obrigar a pessoa a sair daquele ambiente e, cara, você não vai conseguir. Exato. Você não vai conseguir. Ou vai com muito esforço, você não vai ter o começo. É muito difícil. Então ali, cara, qual que é? Você tem que, o que a gente fala que ali é a parte da comunidade, para você começar a entender seu público, testar as coisas e conseguir, tipo, fazer algumas validações rápidas para você chamar para o quadrante de cima, que é o do... onde as pessoas consomem música, mas o artista não ganha dinheiro. Que aí são plataformas oficiais de streaming, tipo um palco MP3, sua música, o SoundCloud, cifras, letras. Aí se eu vou para um YouTube, para um Spotify... Aí já é onde as pessoas querem consumir música e o artista ganha dinheiro. Porque o esforço todo é para levar as pessoas para lá. Para o artista ser remunerado, né, de fato. Em resumo. E ele vender a música dele. Vou fazer um esforço gigantesco para levar as pessoas para o meu Instagram, onde eu vou falar da minha música. Porque o Instagram é uma ferramenta fundamental. Fundamental. Esse tem o seu papel. esforço para levar diretamente para a música pode ser mais efetivo, mais inteligente. E é legal, e é legal que tem esse processo, né? Tipo, o artista começando aqui nesse primeiro, levando pro segundo para degustar de uma forma despretensiosa, para ele não confundir a cabeça. Depois ele indo para as plataformas oficiais para construir o conceito, porque ali você vai construir o conceito artístico dele, né? E aí ter de fato os conteúdos relacionados à música. E no final, que é a marca, onde o artista ganha dinheiro e as pessoas não estão buscando música, que é publicidade, propaganda, sincronização. Nossa, chegou aí. Pode ficar tranquilo. Eu pessoalmente vejo uns budgets assim de publicidade que são grandes, né, cara, relevantes, porque são incrivelmente relevantes. Assim. E onde todo artista deseja, né? Se ele tem relevância nesses três, ele chega nesse quarto. Né? Então, acho que é uma forma bacana, né, que a gente aprendeu ao longo desses anos de conseguir deixar claro pro artista e ele entender, falar, cara, entendi.
Agora tá mais fácil, né? Entender tudo isso, pra onde e tal, e é justamente o que você falou no início, né? Essa ferramenta eu fiquei bem impressionado, assim, na verdade. É impressionante a clareza que ela dá do estado da arte ali, qualquer situação, Que é legal, algo que eu cara. tenho que fazer, eu achei muito legal. Não, que bom, achei muito cara. legal mesmo, cara. Que legal. Eu tô falando real mesmo, porque eu não me impressiono com muita coisa. Eu vejo, pô, eu tenho muita ferramenta, né? Pensa de mídia para atender Poxa. público e tal, mas assim, o jeito que essa ferramenta cruza as informações de uma forma super digerível, né? Tipo, sabe, já digerida, né? Tipo, vamos dizer assim, fácil. Sim. Vamos dizer assim, é bem legal. Pô, cara, que show, hein? Principalmente assim, com uma galera que não é de uma área de comunicação, Exato. certo? Uma coisa é pegar uma ferramenta de mídia, dados e tal. Eu sou uma pessoa de comunicação. Agora, um artista não é necessariamente, pode ser, mas não é uma pessoa de comunicação. Então, tá bem fácil ali. Fácil acesso, isso que é legal. Pô, show de bola, legal, Brunão. muito legal. Brunão, cara, conteúdo, cara, legal. Agora passamos ali pela identidade, Sim. pelo storytelling, conteúdo. E aí, o quarto, né, o nosso quarto macro critério dentro de storytelling, a gente tem a aderência. Então a aderência, cara, que é de fato, poxa, Esse é difícil. é difícil. Como é que eu sei? Porque, cara, se eu tô gerando um conteúdo relevante, se a minha história tá conectando com as pessoas, se realmente eu tô sendo, né, tô tendo identidade, você vê na aderência. Qual é a aderência que você tem? E hoje tem o que todo mundo sabe que são as vanity metrics, né? Aquelas métricas da vaidade. As pessoas, elas querem a curtida, né? Aquela dopamina, aquele negócio de, cara, tive curtida, tive um comentário. E nem todo conteúdo serve a esse propósito, né? Nem tudo você vai... Às vezes você quer criar, tipo... que as pessoas vejam, não necessariamente que elas tipo curtam, que elas comentem, mas que aquele conteúdo chegue para as pessoas e que seja visto. Algo que é mais institucional e que é mais informativo. Então tem vários tipos de métricas diferentes. Sim. Tem alguma que vocês usam para entender? E não sei nem se existe uma para tudo. Não tem. Como é que é isso, cara? Muito, Entender se tem aderência ou não. Mas também não é ciência de foguete. Só comentando, vou citar uma frase de um amigo meu do rap sobre isso, que fala, eu não lembro se era, acho que é 1 milhão no Facebook e nenhum salário, é igual ser milionário no banco imobiliário. Tipo, cara, você entendeu? Tipo, se você não usa... então... Cara, vamos usar essa frase pra deixar de thumb no coisa. 1 milhão, como é que é? 1 milhão de... 1 milhão no Facebook e nenhum salário é igual ser milionário no banco imobiliário. Dom Cezão, tem que... Caraca, sensacional, cara. Temos que citar. Tem que citar ele, a fonte. Quem é o Dom Cezão. Dom Cezão? Cara, sensacional. E, enfim, fala muito sobre isso, né? E, cara, na verdade, o que as marcas hoje fazem... Assim, vamos lá. O artista acha que o mais difícil ele tem um anseio de chegar ali, né, no que vamos chamar de topo ali, né? No sucesso. Estão ouvindo minha música, cara, tá tocando em qualquer lugar, tá bombando. Cheguei. Acho que isso é difícil. Ok, isso é difícil. Mas o que é mais difícil que isso? Ficar ali. Ficar ali é quase impossível. Então, assim, esse então, quando a gente fala de aderência, nesse nível, eu acho que assim, é o ponto mais crítico, é o ponto mais difícil, é o ponto, assim, cheguei, agora é mais probabilístico que você, cara, que você mantenha ali. Então, o que você tem que fazer aqui para aumentar a sua probabilidade de se manter ali? Vai ser uma briga, porque olha a quantidade de gente que quer chegar ali, que tá brigando por aquele espaço. Tá brigando por aquele espaço, é muito. Então, assim, você chegou ali, legal, parabéns, amigão. Eu conto ou você conta? Tipo assim, cara, aqui vai ser o lugar mais desconfortável do planeta Terra. Tipo, cara, porque aí a barra já tá aqui. Cara, daqui pra cá, quanto mais alto, mais difícil. Mais difícil. Então, assim... Menos oxigênio na montanha. Menos oxigênio na montanha.
Então assim, como é que você mantém ali? Como é que você mantém ali? Aqui é o momento que você não pode emocionar. Aqui é o momento que vai estar todo mundo falando assim, você, cara, você não sei o quê, você vai acreditar naquilo, acabou, você tá morto. Então assim, acabou. Vai ter boom, já foi. Então assim, o que as marcas fazem com muito cuidado? É diferente, paralelo, claro, né? Mas assim, você monitora com muitíssima atenção em tempo real absolutamente tudo que você coloca pro mundo. Então vamos dizer assim, eu fiz uma campanha de sucesso, o que já é legal, eu coloquei lá, eu fiz, deixei ela lá. Não, eu tô olhando 24 horas por dia exatamente tudo que acontece em torno dela. Então assim, eu sei exatamente todos os dados dos mínimos detalhes do que está funcionando, do que está engajando, do que não está. Estou trocando o que não está em tempo real. Então assim, eu não sei necessariamente a fórmula para replicar isso. Cara, eu acho que um paralelo pro artista é assim, se o artista tiver algum tipo de monitoramento, já é maravilhoso, porque pelas nossas estatísticas, o artista ele pouco monitora. O Spotify, cara, ele tem o Spotify for Artists, que é gratuito. Sim. Cara, menos de 5%, cara, dos artistas que a gente trabalhou se importam, eles não acessam. Eles não sabem o que está acontecendo e está lá gratuito. O Analytics do próprio Instagram, do YouTube deles, eles não estão preocupados com isso. Por mais que, cara, isso esteja distante da arte, forma mais bruta de dizer, cara, na parte criativa, tá mais distante, mas, cara, eu tenho um ponto de vista sobre isso, assim, como você sabe, eu já trabalhei com alguns artistas, já estive próximo da música, vamos dizer assim, até da arte, tenho formação de artista também, plástico, então assim, eu tenho uma seguinte opinião: se você vai dedicar a sua vida a isso, se você vai gastar todo o tempo que você tem, que você não tem, se você vai passar por um monte de coisa que é difícil pra música, cara, faça algo que seja relevante, que tenha escala, entende? Faça direito. Tipo, porque assim, é muito que você tá dando. Sonhar pequeno, sonhar grande dá o mesmo trabalho. Né? Dá o mesmo trabalho. Porra, faz sério, cara. Faz sério. Ok, tem o lado artístico, sim. Tem a inspiração, sim. Tem, mas hoje, no ambiente que a gente vive, desculpa, humildemente falando, você ter talento é isso aqui, ó, é uma fração do que você precisa para você ser bem sucedido. Ter talento é implícito, é o mínimo que você tem que ter para ser um artista. Não é porque você tem talento que você é um artista, amigão. Então assim, talento é fundamental, mas cara, é parte do que você precisa ter para você ir pra frente. Alcançar. Total, cara. Cara, o que você falou é sensacional, porque até no nosso próximo episódio, que a gente vai falar sobre essa parte da colaboração artística, é exatamente isso. Cara, a gente separa muito claramente. A gente romantiza muito o talento, e o artista ele acredita que aquilo por si só é suficiente, porque é algo valioso e é algo raro. Sim. Quando você tem uma pessoa realmente talentosa, geralmente, né, cara, o artista realmente é talentoso, mas não é só isso. Não é. Tem muito mais coisas. Senão qualquer cara talentoso seria um grande sucesso, né? Não é assim que funciona. Você precisa estar cercado de pessoas do seu lado que complementam o seu talento, ferramentas que te munem, potencializam, aumentam a sua probabilidade dentro do seu público. Então assim, legal, você vai dedicar sua vida para isso? Legal, então abraça tudo, porque a briga é difícil. Show. Talento não, por si só, não vai te levar muito longe. Total. Maravilhoso. Não. E cara, por último, cara, e não menos importante talvez, até o resultado de tudo que a gente falou aqui agora, é o nosso quinto critério de storytelling, que é a marca, né? Que é o resultado de tudo isso, é o residual, né? O que as pessoas formaram de imagem daquele produto, ou daquele artista, ou daquela, né? O que eles construíram, né? Porque
existe, né, aquela máxima lá do marketing, que é nem sempre o que você quer passar de valor é o que é percebido pelas pessoas. Exato. Nem sempre você quer passar uma imagem e as pessoas criam a percepção a partir do ponto de vista delas. Exato. Né? Então isso é muito importante. Então, na questão de marca, por exemplo, hoje as marcas se associam muito, né? Tipo, como a gente disse, né? A música, né? E acho que o sonho de todo artista é, cara, chegar nesse nível em que ele é procurado por grandes marcas, campanhas publicitárias, porque ele já tem um conceito ou algo que seja relevante para formar, né? Algo que aquela marca precise. Sim, algo que se conecta com a marca, mas para isso o artista não pode ser tudo, ele tem que ter de fato alguma identidade que, assim, identificável. Claro. Porra, aquele cara, putz, é o cara do bem, ele fala, aquele cara. Então, por assim, isso que você acha que, por exemplo, artistas, porque você falou, cara, ele tem que ter uma identidade e um conceito. Sim. É por isso que você acha que, por exemplo, os artistas do pop, como a Anitta, tem muito mais aderência com marcas do que, por exemplo, um sertanejo, que o sertanejo, apesar dele alguns deles terem, tipo, já uma consistência, é muito camaleão, né? Uma hora ele é uma coisa, uma hora ele é outra, e não tem um conceito claro por trás. Exatamente. O sertanejo, ele, vamos dizer assim, falta contraste, você vê mais do mesmo muito, e também tem uma falta de consistência. Então, assim, como eu disse, quanto menos imprevisível for, eu sei que o artista ele vai ser imprevisível sempre, afinal tem é um fator artista humano que não dá pra mas ele tem tirar da aspectos consistentes da personalidade dele, que eu sei o que esperar, ele se comporta assim há anos, e eu já sei o que, ele não vai do nada, assim, isso ajuda, porque muitas vezes você se associa a um artista, uma marca, ela faz isso por um período determinado de tempo, geralmente longo até, né, contratos, né, então assim, você fez o contrato com aquele artista naquele momento. Como você sabe se daqui 6 meses ou no seu contrato de 2 anos aquele artista é o mesmo, entendeu? É verdade, né? Cara. Virou, né? O que ele virou? O cara era do sertanejo, ele virou o funk. O que ele é? Tipo, o que ele faz agora ele tem uma causa X, agora cara, que não bate mais com a minha marca. Total. Claro que isso vai ser sem previsto em contrato e tudo mais, mas é difícil justamente por causa disso. Cara, se a gente pudesse, assim, se pudesse citar alguns critérios que são importantes para uma marca, até para o artista entender, né, o que as marcas buscam para associar. Por exemplo, você falou, poxa, previsibilidade, então saber que esse cara é consistente, consistente, né, ele não entra em polêmica, isso, né, complicado, né, então isso tem uma identidade e um conceito muito claro. Cara, isso é um dos mais fundamentais. Isso é uma das coisas absolutamente mais fundamentais. Ele tem que ter uma identidade, um conceito. Tem algo, ele é um artista, ele está transmitindo uma mensagem, certo? Total. Então assim, ter essa mensagem clara, entendível, né, é fundamental e consistente. Então assim, isso parece simples, mas não é tão. Não ter um diferencial claro, porque além da identidade, ele tem a sua consistência, o que você falou, ele precisa ter o contraste. Se você olha para um grupo de artistas e parece que é tudo igual, tipo, aquele efeito manada, tipo assim, quem é quem, não dá pra saber. O que não dá pra saber isso. Ter o diferencial muito claro. O que mais? Tem alguma coisa mais que você colocaria? Esses 3 você acha que são os fundamentais? Não, tem um complexo aí. Muitas vezes, dependendo do estágio, né, eu vi o caminho, os estágios que o artista pode estar, né, lá na sua ferramenta. Vamos dizer que ele já está no estágio aqui já alto ali na escala. Ele tem uma estrutura profissional por trás que passa uma credibilidade pro marketing ou para as agências. Muitas vezes a gente não encontra isso. Assim, não existe uma estrutura profissional, vamos dizer assim, tudo muito bagunçado. Que dê uma segurança para a marca que aquilo que foi combinado seja cumprido, seja feito com qualidade, com profissionalismo. Isso parece também muito simples, mas as coisas são muito feitas ainda, como dizer, que de forma mais amadora, né? Mais informal, mais amadora. Então assim, tem essa imagem que a gente precisa reverter um pouco ainda
com os artistas e com aquela música. Poxa. E a oportunidade gigante, porque hoje, uma das coisas que eu acho que tem mais valor, que eu vejo marcas sendo bem sucedidas quando elas entram, é uma coisa que a gente chama de brand entertainment, que é onde eu consigo misturar de uma forma equilibrada o entretenimento, né, da pessoa que está vendo a peça de comunicação, e eu coloco sutilmente lá a marca, eu transmito a marca de uma forma sutil. Então assim, todo mundo ganha. Quem está assistindo a propaganda ganha o entretenimento, a marca consegue comunicar o que ele quer através daquilo. Os artistas, no geral, trazem essa oportunidade muito grande para as marcas, de conseguir inserir essa marca num contexto de entretenimento, num contexto onde ela é bem-vinda para a pessoa que está assistindo. Sim. Eu quando estou vendo um videoclipe, eu quero ver aquele videoclipe. Então se tem um produto ali sutilmente, ali num carro, uma bebida, aquilo não fere o meu entretenimento, entendeu? Isso. Então é um bom equilíbrio. Então assim, cada vez mais as marcas vão precisar... Estão entendendo mais, vão precisar que elas vão ter que estar inseridas de uma forma... mais natural. Mais bem-vinda. Antigamente, eu não vivia essa época, porque eu não sou tão velho assim, a gente via TV, né, muito mais TV do que hoje, e a gente esperava até algumas propagandas. A propaganda aqui no Brasil, ela era quase que um entretenimento, eu esperava ver a propaganda da Bombril, era o que eu queria ver, genuinamente. Hoje se perdeu isso, você não quer ver uma propaganda interrompendo o que você está assistindo. Então, esse brand entertainment é uma possibilidade pouco explorada, na minha opinião, sobre as marcas. Existe uma oportunidade muito grande, quem tem isso na mão são os artistas, a interface é ruim. Tipo, tem muita oportunidade de negócio aí. E cara, olha o insight aqui, cara, você falando, né? Vamos mudar o canal de comunicação da TV antigamente pro nosso Stories aqui do Instagram. Aí você tá lá, tá vendo ali um meme, uma piada, um humorista, um não sei o que, um negócio, uma pessoa dos seus amigos. Daí você vê uma propaganda. Você passa. Você fica puto. Você passa. Você fala, meu, eu não quero ver isso. Você passa. A propaganda poderia ser, por exemplo, um flyer, por exemplo, de um artista querendo divulgar o clipe dele, que é uma propaganda. Agora, se você está passando e você vê o próprio artista falando, gente, cara, eu preciso contar uma história pra vocês aqui agora, cara, eu preciso falar um negócio pra vocês que aconteceu e você, cara, você tá no mesma vibe, você entra numa coisa e você passa a mensagem, né, e você constrói ali a sua marca e vai fazendo, porque você tá entrando exatamente no mood do que aquela pessoa espera. Você não interrompe com uma coisa chata. Exato. Que é exatamente o que você tava falando, então não é o que eu quero naquele momento. E a música e os artistas tem muito essa moeda, vamos dizer assim, que de fato podia ser muito melhor explorado. Não é tão explorado, porque a gente ainda precisa amadurecer, vamos dizer assim, a estrutura profissional, assim, né? Total. Então, conclusão da marca, então, poxa, tem que se atentar, né, àqueles pontos que a gente falou, para ter outras marcas, né, potenciais, né, para parcerias, né, como o seu profissionalismo, a sua consistência, né, a sua identidade, conceito claro, seu diferencial muito claro. E informações, né, você precisa ter muito claro, você precisa ter dados ali, quem é seu público, coisas básicas, tipo, qual range de idade, você tem essas informações, todas as ferramentas digitais te dão essas informações, a gente tem isso na mão. Então, a gente tem um exercício que a gente faz que é, poxa, para quem você está falando? Com quem você está falando? Mesmo que você não saiba, que você não tem as ferramentas, cria uma proto-persona. Tá bom, eu vou falar mais com o público masculino, feminino ou LGBT, que ia mais. Com quem que eu vou falar? Tá bom, é esse? Eu falo com que faixa de idade que eu quero me comunicar? Poxa, eu quero me comunicar com uma faixa X ou Y. Cara, qual é a classe social dessa pessoa? Qual é a realidade que ela vive? Se você determina esses parâmetros, fica muito mais fácil para você definir seu tom de voz. Isso. Em que momento essas pessoas vão ouvir a minha música? No momento de entretenimento, sozinho em casa? Isso determina
ajuda a marca a entender também. E ajuda ele a construir a marca dele, tomar as melhores decisões, criar o conceito. Sim, longa história curta. É isso aí. Tem que ser artista, sim, tem que ter inspiração, talento, sim, mas precisa um pouquinho mais que isso. Total, total. Brunão, cara, muitíssimo obrigado, cara. Obrigado, muito cara, legal o papo. por ter... Maneiro, cara. Maneiro o papo, né? Pô, cara, demais, cara. Demais. Obrigado aí Obrigado pelo tempo, por ter compartilhado, cara, toda a sua experiência, cara. Legal. Foi incrível, tenho certeza que todo o pessoal aí de casa também gostou. A gente tem aqui nosso grande duo, o pessoal aí do Quarta Filmes com a gente, e que são artistas e que cada episódio fica aqui, né? Fica aqui, ó. Legal! Gostei, curti. Entendi. Legal, pessoal. Então, cara, muito obrigado. A gente se vê no próximo episódio. Não esqueçam de seguir as nossas redes sociais.